Livre-arbítrio, nós ouvimos isso o tempo todo. Essa ideia é um ensino que o homem possui uma vontade ou um arbítrio livre. Não somente livre, mas também capaz e apto para escolher a Deus e para viver a vontade de Deus. E por esse arbítrio, por essa capacidade de escolha, ele pode tornar-se assim aceitável a Deus. Essa é a ideia. Mas, queridos irmãos, amigos, esse é um ensino criado dentro da mente e do coração de Satanás, o inimigo de almas. Porque quando Deus disse a Deus, quando Deus disse a Eva, não comerás do fruto desta árvore, do bem e do mal, Satanás disse a Eva, certamente não morrereis. Quando Deus disse, no dia em que comerdes, certamente ou morrerás, Satanás disse, certamente não morrereis. Quando Deus na sua palavra, a Bíblia, diz ao homem, você está morto em delitos e pecados, as tuas obras são como trapos imundos diante de um Deus santo e não podem ser aceitadas, coisa sem valor, coisa abominável diante de Deus para a salvação, e você precisa de um Salvador, dos méritos dele, de alguém que te dê vida e vida eterna. Satanás vem através de suas religiões, ensinos e de seus servos e diz, você está bem, em tua essência, lembre disso, você não é corrompido, você pode conseguir sim, você consegue agradar a Deus, ser uma boa pessoa. Tudo que você precisa é fazer o teu melhor para ser salvo. Você não morreu no jardim, olha para você está vivinho da Silva, você é inteligente, você é capaz, certamente você não está morto. Você pode, e a minha doutrina te ajudará, e você tem um arbítrio livre e poderoso para decidir e fazer acontecer. Não tem? Você chegou até aqui na tua vida escolhendo pela tua força de vontade. Veja como você tem um arbítrio para escolher e alcançar. Você não está morto diante de Deus. Livre-arbítrio para a salvação é um engano forjado pelo inimigo de almas. Eu não estou dizendo aqui que o ser humano não foi criado com o arbítrio. Certamente nós fomos criados com o arbítrio. Isso nos diferencia dos animais. Mas em questões espirituais, este arbítrio que foi criado livre na criação, ele foi morto pela queda do ser humano no pecado. Assim, este arbítrio que ainda existe em nós hoje, ele não é mais livre, ele é um escravo do pecado. E assim Satanás vem através de suas religiões e de suas teologias não bíblicas para ensinar esta verdade forjada por ele mesmo, o inimigo de almas, para deixá-las em seus pecados, isto é, imaginando-se capazes de se reconciliar com Deus e que não necessitam de um Salvador por completo, de um arrependimento verdadeiro e proclamar por vida e salvação. Que o esforço religioso, a participação numa igreja, que o batismo, que fazer o seu melhor, que bater o ponto na igreja de vez em quando é o que é suficiente, porque você não é uma má pessoa intrinsecamente, você faz o teu melhor. Tudo que você precisa é um pouco de frequência religiosa e de vez em quando um esforço maior, uma dieta, uma campanha, um jejum, alguma coisa do tipo, para, não é, purgar um pouco aquelas manchas mais profundas. Essa é a ideia. E por trás desta ideia está esta concepção de que eu possuo a capacidade de me reconciliar com Deus com a ajuda dele. Mas será que nós percebemos a falsidade de uma declaração como essa, livre-arbítrio? Pense comigo por um segundo. Quando uma pessoa diz que possui um arbítrio livre, a parte de muitas implicações errôneas, sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos colocando o nosso arbítrio em pé de igualdade com o arbítrio de Deus, com a vontade de Deus, porque somente a vontade ou o arbítrio de Deus é livre, sem restrição alguma. Somente Ele pode desejar e cumprir, porque somente Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ao dizermos que nós temos um arbítrio livre em questões espirituais, para nos reconciliar com Deus, com a ajuda dele, nós estamos colocando a nossa vontade, o nosso arbítrio em pé de igualdade com o de Deus e dizer que nós temos em nós a capacidade e a força de escolher e determinar que algo em termos espirituais irá acontecer, e nós erramos, porque tudo aquilo, se nós pensamos que tudo aquilo que Deus requer de nós, que nós temos a capacidade em nós mesmos de fazer isso, nós lançamos fora a cruz de Cristo e a necessidade do Espírito Santo para nos ajudar e nos capacitar para isso. Você percebe como este é um ensino que contradiz a palavra de Deus? Queridos amigos, somente Deus possui uma vontade e um arbítrio livre.
porque somente Ele pode fazer e deixar de fazer o que Ele quer. Mas será que esse é o caso do arbítrio humano? Será que homens e mulheres têm a capacidade, por exemplo, de escolher morrer e também voltar à vida? Há um realmo apenas da alma humana em que o arbítrio é livre, sim, e poderoso, e pode fazer todas as coisas. Esse é o realmo da imaginação. Somente na imaginação nós podemos pensar certas coisas. Que eu posso voar e pular de um prédio e sair voando, que eu possa morrer e desejar voltar. Só na imaginação eu posso me ver um dia inteiro, de 24 horas, sem jamais pecar. Só na imaginação. Porque quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós somos confrontados com a realidade trágica e tremenda, que nós nascemos em pecados, e mesmo após a conversão, nós precisamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus, contrastada com o ensino do mundo e de falsas teologias não bíblicas. Ter o arbítrio e a vontade para escolher algo e determiná-lo acontecer só no realmo realmente da imaginação. Será que um homem tem a capacidade de reconciliar-se com o seu Deus simplesmente por desejar isso? Mudar a sua natureza pecaminosa simplesmente por desejar isso? Purificar o seu coração, escrever o seu nome no livro da vida simplesmente por desejar isso? Dar a si mesmo um novo coração, deixar de pecar. Quando nós paramos para pensar sobre isso com seriedade, à luz do ensino da palavra de Deus, você descobre que este ensino sobre o livre-arbítrio humano em questões espirituais é uma fantasia. Que no que se refere ao pecado, à salvação, o livre-arbítrio é um escravo. É um homem atrás das barras de uma cadeia, preso em seus pecados e incapaz de sair. É a figura de um homem vencido por um coração degenerado, aprisionado por Satanás, incapaz de libertar-se, que se imagina simplesmente livre, simplesmente porque ele pode sair da sua cela, andar no pátio dessa prisão e voltar de volta para a sua cela. Ele se imagina livre. Veja, eu posso sair da minha cela, eu posso tomar um banho de sol, eu posso ir ali, eu posso estar atrás daquelas grades e conversar com alguém que está do lado de fora, eu posso ver crentes em Jesus Cristo, ir à igreja, eu posso abrir a Bíblia e orar ao meu Deus quando eu nunca nasci de novo. Essa é a ideia, essa é a figura, essa é a imagem diante de nós. Mas tente pular os muros desta prisão e você será derrubado a cacetetes pelo inimigo de tua alma, e o peso de um coração não transformado não te permitirá subir por essas paredes, e o amor que nós temos pelo pecado nos manterá dentro desta prisão. Livre-arbítrio, vontade livre para fazer o que deseja em termos espirituais, realmente é um falso ensino. Livre-arbítrio para a salvação está construído sobre uma visão incorreta da queda do ser humano e do pecado. E esta é uma ideia que diz que quando o ser humano caiu em seu pecado pela primeira vez, ele caiu apenas parcialmente. A sua morte não foi morte, foi apenas uma queda parcial. Quando a Bíblia diz que o ser humano caiu em delitos e pecados lá no Jardim do Éden, no início de toda a história humana, ela diz que o ser humano morreu espiritualmente. Mas este ensino do livre-arbítrio se sustenta sobre uma ideia equivocada a respeito da queda do homem, a respeito da queda do pecado, do ser humano no pecado. E afirma que quando o ser humano caiu lá no Éden, ele não morreu, ele apenas quebrou uma perna. E assim ele possui uma outra perna para ir manquejando em direção a Deus e se reconciliar com Ele. E com a ajuda da bengala da religião e de certas filosofias de autoajuda, ele conseguirá chegar até Deus. E assim, se ele não morreu no jardim, se a sua queda não foi total, foi uma queda parcial, então tudo o que precisa é de um auxílio para ir a Deus, tudo o que necessita é das bengalas das religiões. Ele conseguirá pelo seu próprio esforço, com uma ajudinha do mundo, da igreja e de si mesmo, para ascender ao céu. Você percebe? Essa é a base da ideia ou do ensino do livre-arbítrio.